34. À beira do deserto, novembro de 1814. Steven e o cavalheiro de cabelão está ficando cansado, senhor? Perguntou Steven. Eu estou. Estamos andando aqui há horas. O cavalheiro desatou uma gargalhada estridente. Meu caro Steven, o senhor mal acabou de chegar? Um instante atrás estava na casa de Lady Paul, sendo obrigado a executar uma tarefa servil por ordem do cruel marido dela. Ah, fez Steven. Deu-se conta de que a última coisa de que se lembrava era de estar polindo a prataria no pequeno quarto ao lado da cozinha, mas isso parecia ter sido, anos atrás. Olhou em volta. Nada havia ali que reconhecesse. Até o cheiro do lugar, uma mistura de temperos, café, verduras podres e carne assada, era de novo. Suspirou. É essa magia, senhor. É muito confuso. O cavalheiro apertou-lhe o braço afetuosamente. A cidade dava a impressão de ter sido construída numa encosta íngreme. Parecia não haver ruas propriamente, apenas vielas estreitas construídas sobretudo de degraus que serpenteavam para cima e para baixo por entre as casas. As próprias moradias eram da maior simplicidade. Poder-se-ia dizer poder-se-ia dizer severidade. As paredes eram de terra ou barro e pintadas de branco, e tanto as portas de entrada como as venezianas das janelas eram feitas de madeira tosca. Os degraus das vielas também estavam pintados de branco. Em toda a cidade não parecia haver uma mancha sequer de cor onde se pudesse descansar os olhos. Nenhuma flor num vaso, num peitoril de janela, nenhum brinquedo colorido abandonado por uma criança numa porta de entrada. Andar nessas ruas estreitas, pensou Steven, era como se perder nas dobras de um enorme guardanapo branco. Fazia um silêncio inquietante. Enquanto subiam e desciam os degraus estreitos, ouviam murmúrios de conversação solene vindos das casas. Não havia risos, canções, uma voz de criança sequer que se erguesse em alegria. De quando em quando, deparavam com um morador da cidade, um homem pomposo de rosto moreno, vestia um manto branco em pantalonas e usava um turbante branco na cabeça. Todos carregavam bengalas, mesmo os homens mais novos, embora na verdade ninguém parecesse muito jovem. Os habitantes dessa cidade haviam nascido velhos. Encontraram apenas uma mulher, ao meio algodão disse ser uma mulher, parada ao lado do marido, vestia-se do cocoruto à ponta dos dedos do pé com uma única peça de roupa da cor das sombras. Quando Steven a viu pela primeira vez, ela estava de costas para ele e parecia tão em harmonia com a atmosfera real do lugar que quando ela se virou devagar em sua direção, ele viu que o rosto não era de forma alguma um rosto, mas um painel de tecido densamente bordado, do mesmo tom escuro de toda a sua roupa. Estas pessoas são muito estranhas, sussurrou Steven, e não parecem surpresas de nos verem aqui. Ah, fez o cavalheiro. Parte da magia que realizei faz que nos vejam, ao senhor e a mim, como semelhantes a eles. Estão convencidos de que nos conhecem desde a infância. Ademais, o senhor perceberá que os entende perfeitamente e que eles o entenderão, apesar da obscuridade do idioma, incompreensível até mesmo para os seus próprios conterrâneos, que moram a 40 quilômetros daqui. Provavelmente, pensou Steven, também era parte da magia que os habitantes da cidade não notassem quão alto o cavalheiro falava e como suas palavras ecoavam em cada corredor caído. E como suas palavras ecoavam em cada corredor caiado. A rua que estavam descendo virava uma esquina e terminava abruptamente num muro baixo que ali fora posto para impedir que pedestres incautos rolassem colina abaixo. Desse local se descortinavam os arredores. Um vale desolado de pedras brancas estendia-se à frente, debaixo de um céu límpido. Um vento quente soprava por ele. Era um mundo do qual se arrancara toda a carne, deixando só ossos. Steven teria imaginado que aquele lugar era um sonho ou parte de seu estado de encantamento, não lhe tivesse informado exaltadamente o cavalheiro de cabelos de algodão.
Esta é a África, seu solo ancestral, meu caro Stephen. Mas, refletiu Stephen, meus ancestrais não viveram aqui, tenho certeza. Essas pessoas são mais escuras do que os ingleses, porém mais claras do que eu. Creio que são árabes. Em voz alta disse: Estamos indo a algum lugar específico, senhor? Ao mercado, Stephen. Stephen ficou contente de ouvir isso. O silêncio e o vazio eram opressivos. No mercado provavelmente haveria algum ruído, alguma azáfama, mas resultou que o mercado dessa cidade tinha um caráter muito curioso. Situava-se junto das altas muralhas da cidade, bem ao lado de um enorme portão de madeira. Não havia barracas nem multidões ansiosas para inspecionar as mercadorias. Em vez disso, quem se dispunha a comprar alguma coisa sentava-se no chão em silêncio, com as mãos fechadas, enquanto um funcionário do mercado, uma espécie de leiloeiro, ia exibindo as mercadorias para os possíveis compradores. O leiloeiro mencionava o último preço oferecido e o comprador ou balançava a cabeça negativamente ou oferecia um valor mais alto. Não havia grande variedade de mercadorias, alguns fardos de tecido de qualidade, alguns artigos bordados, mas a maior parte era tapetes. Quando Stephen comentou isso com o seu companheiro, o cavalheiro explicou. A religião deles é extremamente restritiva, Stephen. Quase tudo lhes é proibido, exceto tapetes. Stephen observou-os movimentar-se tristemente pelo mercado, homens cujas bocas permaneciam eternamente fechadas para que não dissessem nenhuma palavra proibida, cujos olhos permaneciam eternamente desviados de imagens proibidas, cujas mãos se abstinham a cada instante de qualquer ato proibido. Pareceu-lhe que faziam um pouco mais do que existir pela metade. Poderiam ser tanto visões como fantasmas. Na cidade silenciosa, no campo silencioso, só o vento quente parecia feito de uma substância real. Stephen sentiu que não se surpreenderia se um dia o vento soprasse e carregasse completamente a cidade e seus habitantes. Stephen e o cavalheiro sentaram-se num canto do mercado, debaixo de um toldo marrom em frangalhos. Por que estamos aqui, senhor? Perguntou Stephen. Para que possamos ter uma conversa tranquila, Stephen. Surgiu um assunto gravíssimo. Sinto lhe dizer que todos os nossos planos maravilhosos foram rudemente derrubados, e mais uma vez quem nos frustra são os magos. Nunca houve uma dupla de homens tão velhaca quanto essa. Acho que o único prazer que tem é demonstrar desprezo por nós. Mas um dia creio que o cavalheiro estava bem mais interessado em injuriar os magos do que em tornar as coisas claras, de forma que Stephen levou algum tempo até entender o que acontecera. Parecia que Jonathan Strange visitara o rei da Inglaterra, com que propósito o cavalheiro não explicou, e o cavalheiro também fora, primeiro com o intuito de saber o que o mago faria depois de ver o rei da Inglaterra. E, não sei porquê, mas por algum motivo nunca antes fiz uma visita de cortesia à Sua Majestade. Verifiquei que um idoso encantador mostrou-se muito respeitoso para comigo. Conversamos longamente, ele sofreu deveras com o tratamento cruel de seus súditos. Os ingleses sentem enorme prazer em humilhar os eminentes e os nobres. Ao longo da história, um grande número de personalidades ilustres padeceu com suas perversas perseguições. Por exemplo, Carlos I, Júlio César e, sobretudo, o senhor e eu. Desculpe-me, senhor, mas o senhor mencionou planos. Que planos são esses? Ora, nossos planos de torná-lo rei da Inglaterra, claro. Não se esqueceu, esqueceu? Não, deveras. Mas, pois então, não conheço sua opinião, caríssimo Stephen, afirmou o cavalheiro, sem esperar para conhecê-la. Mas confesso que estou me cansando de aguardar que seu maravilhoso destino se concretize por si só. Vejo-me bastante inclinado a me adiantar às parcas tardias e eu mesmo transformá-lo em rei. Quem sabe, talvez eu esteja destinado a me tornar o nobre instrumento que o alce à elevada posição que é sua de direito. Nada parece mais plausível. Bem, enquanto o rei e eu conversávamos, ocorreu-me que o primeiro passo para tornar o senhor rei era me desfazer dele. Entenda, eu tinha boas intenções para com o velho, de modo algum contrário, encantei-lhe a alma e o deixei mais feliz do que foi em todo um ano. Mas isso não agradou ao mago. Mal havia iniciado o encantamento, o mago começou a agir contra mim. Ele empregou uma antiga magia feérica de poder imenso. Nunca me surpreendi tanto na vida. Quem poderia imaginar que ele soubesse fazer tal coisa? O cavalheiro interrompeu a invectiva por longo tempo, o suficiente para Stephen dizer:
Embora grato por sua preocupação comigo, senhor, sinto-me no dever de observar que o rei vigente tem 13 filhos e filhas, o mais velho dos quais já governa a nação. Mesmo que o rei estivesse morto, a coroa certamente passaria para um deles. Sim, sim, mas os filhos do rei são todos obesos e estúpidos. Quem deseja ser governado por tais pessoas grotescas? Quando o povo da Inglaterra entender que poderá ser governado pelo senhor, meu caro Stephen, que é toda elegância e encanto e cuja fisionomia nobre aparecerá bem mais numa moeda, ora, ele será de fato muito obtuso se não ficar feliz de pronto e correr para apoiar a sua causa. O cavalheiro, pensou Stephen, compreendia o caráter do inglês bem menos do que ele imaginava. Nesse momento, a conversa foi interrompida por um som medonho. Uma enorme trombeta estava sendo soprada. Vários homens correram para fechar os pesados portões da cidade. Supondo que algum perigo ameaçasse a população, Stephen olhou ao redor, assustado. Senhor, o que está acontecendo? Ah, o povo daqui tem o hábito de fechar os portões todas as noites contra o perverso selvagem. Respondeu o cavalheiro com certa apatia, com o que significam todo mundo exceto eles mesmos. Mas qual sua opinião, Stephen? O que devemos fazer? Fazer, senhor? Em relação ao quê? Aos magos, Stephen. Aos magos, para mim agora está claro que tão logo seu maravilhoso destino comece a se revelar, eles com certeza interferirão, embora eu não saiba por que lhes importe quem seja o rei da Inglaterra. Imagino que, sendo eles mesmos pessoas feias e estúpidas, preferam ser governados por um rei semelhante. Não, eles são inimigos nossos, por isso cumpre-nos encontrar uma forma de destruí-los. Veneno? Facas? Pistolas? O leiloeiro se aproximou, estendendo mais um tapete. 20 pennes de prata. Ofereceu em tom lento e ponderado, como se pronunciando a sentença mais justa do mundo. O cavalheiro de cabelo de algodão fitou o tapete pensativamente. É possível, claro, disse, aprisionar alguém no interior dos motivos de um tapete por cerca de 1000 anos. Trata-se de um destino especialmente horrendo que sempre reserva pessoas que me ofendem de modo profundo, como esses magos. A interminável repetição de cores e motivos, sem mencionar a irritação causada do pó e a humilhação provocada pelas manchas, infalivelmente enlouquece o prisioneiro. Como ele sempre sai do tapete resolvido a se vingar do mundo inteiro, todos os magos e heróis de uma era devem se unir para matá-lo ou, mais comumente, aprisioná-lo pela segunda vez por outros 1000 anos em uma prisão ainda mais horrível. E assim sua loucura e maldade vão aumentando com o passar dos milênios. Sim, tapetes. Talvez. Obrigado, disse Steven ao leiloeiro, rapidamente. Mas não queremos comprar este tapete. Por favor, siga em frente. Tem razão, Steven, disse o cavalheiro. Qualquer que seja o defeito deles, os magos se mostraram muito competentes em enviar encantamentos. Precisamos encontrar outra forma de lhes destruir o ânimo, para que não sintam mais vontade de se opor a nós. Temos de fazê-los se arrepender do dia em que adotaram a prática da magia. Capítulo pequeno, a propósito.